E hoje nós vamos falar sobre um livro que foi um grande desafio para mim, mas que valeu muito a pena. O Ateneu, de Raul Pompeia. Bom, gente, eu tive que ler esse livro para a faculdade. A gente faz uns sorteios lá na faculdade para apresentação de seminários. Geralmente todo semestre isso acontece. E no geral sempre caem livros que eu fico muito satisfeita. E quando caiu o Ateneu eu não sabia muito o que esperar. Comecei a ler o livro e foi muito arrastado. Foi difícil. É um livro difícil, é um livro extremamente rebuscado e eu só consegui fazer a leitura porque eu li no Kindle. Eu vou deixar a capinha da edição da Zahar, que está disponível pelo Kindle Unlimited, então se você assina o Kindle Unlimited e tem o Kindle, eu recomendo, leia pelo Kindle porque fica muito mais fácil. Fica muito menos cansativo, você tem que ficar procurando as palavras difíceis, né? As palavras que nós não estamos habituados na escrita do Raul Pompeia, porque ele sabia utilizar a língua portuguesa de um jeito que, gente, sinceramente, ele utilizava com maestria. Muito bonito o que ele fazia. Mas são palavras que a gente não está habituado. Então, quando você está usando o Kindle, é só você clicar na palavra e ele abre ali o dicionário disponível, ele já te leva direto para as notas de rodapé. Só que eu não fiz a leitura só pelo Kindle, eu fiz a leitura pelo Kindle juntamente com o audiobook, e isso fez toda a diferença. Eu vou deixar o link disponível para vocês aqui de onde eu baixei, né, por onde que eu ouvi esse texto. Foi pelo LibriVox, que são livros que estão em domínio público. As pessoas se candidatam, né, se disponibilizam para poder realizar a leitura. Então, para mim foi muito bom, porque você tá utilizando dois sentidos, né? Que é a visão e a audição, então para absorver era muito melhor. Eu não conseguia só ouvir ou só ler sozinho. É um livro difícil, gente, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. O autor nasceu em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, em 1863. Ele era filho de uma família abastada, ele não passava necessidades, ele não era pobre. E aí ele sai de Angra dos Reis aos 10 anos de idade e vem morar na capital. Aqui na capital ele estudou no colégio interno, o Colégio Abílio, que foi claramente a inspiração do autor para escrever sobre o Ateneu. Em 1881, Raul Pompeia se muda para São Paulo para estudar Direito. Lá ele adere a diversos movimentos abolicionistas e republicanos. Em 1872 ele publica o seu primeiro romance em formato de folhetim, que tinha o nome de As Joias da Coroa. Ele só veio publicar o Ateneu em 1888, que é considerado então a sua obra-prima. Ele tinha uma facilidade com os desenhos, tanto que nesse livro, nessa edição, nós temos as ilustrações que foram feitas pelo próprio autor. Ele atuou como professor de mitologia na Escola de Belas Artes e também foi diretor da Biblioteca Nacional, mas ele foi exonerado desse cargo, ele foi demitido do cargo a partir do momento que ele começou a ser um defensor muito grande da República, e inclusive um discurso fervoroso que ele fez diante da sepultura do Marechal Floriano foram um dos motivos, né, entre os vários outros que nós vamos abordar aqui, que levaram a ser exonerado do cargo de diretor da Biblioteca Nacional. Raul Pompeia de repente se vê famoso, certo? Os jornais eram um meio vinculador da literatura da época para os vários tipos de leitores, né? O objetivo era pegar pessoas que liam os jornais e fazer com que elas lessem aquelas histórias, ou fazer pessoas que liam histórias comprar os jornais. Então, assim, eram inúmeros objetivos diferentes. Então, ele se viu ali ganhando uma notoriedade de repente, da noite pro dia, até porque ele escreveu o Ateneu em um curto período de tempo e muito começou a se cogitar. Você imagina, hoje em dia a gente ainda tem isso, né, de cogitar sobre sexualidade, de personalidades. Imagine então na época, tratando ele de um assunto, não sei se vocês sabem, mas já adianto a vocês que o livro trata sim sobre homossexualidade dentro da escola e entre jovens. E como as pessoas começaram a investigar sobre a vida do Raul Pompeia, chegaram à conclusão de que ele utilizava o colégio onde ele estudou como inspiração para o livro, chegou-se logo à conclusão de que provavelmente aquilo também tinha uma relação com a vida dele, com a vida pessoal dele. Ele chegou a desmentir várias vezes
essa questão da sexualidade nos jornais, né? Existiam até brigas entre ele, entre outros escritores, que eram brigas não só motivadas por essa questão, mas também eram pelas questões políticas. Então, como se faz hoje em dia? Você utiliza de questões pessoais para poder desmoralizar a pessoa, tendo como pano de fundo, tendo como objetivo desmoralizar também aquele viés político que aquela pessoa segue. E isso não seria diferente, e aconteceu o mesmo com Raul Pompeia. Olavo Bilac, por exemplo, que tinha sido flagrado em uma situação de necrofilia. Ele era estudante de medicina e ele foi pego, teve a audácia de acusar Raul Pompeia de imoralidade, por ele deduzir que o autor era homossexual. Os dois chegaram a se desafiarem no duelo de espadas. Foi embarcado esse duelo. As pessoas compareceram, os dois compareceram também. Mas aí, naquela tentativa de esfriar os ânimos, tal, acho que conseguiram que nada viesse a acontecer naquele dia, para nenhum dos dois, né, sofrer nenhum tipo de injúria mais acachapante, se assim podemos dizer. Só que o Raul Pompeia não ficou satisfeito com isso, porque ele imaginava que aquele duelo fosse ser ali a redenção dele, onde ele pudesse limpar a honra. Bom, mais tarde então Raul Pompeia continua sendo atacado nos jornais e sem poder se defender, ele escreve um bilhete e ele diz o seguinte: ao jornal, à notícia e ao Brasil, declaro que sou um homem de honra. Raul Pompeia então se suicida com um tiro na cabeça do dia 24 para o dia 25, na véspera do Natal, dentro do seu escritório, na presença da sua mãe, e vai a óbito aos 32 anos de idade. O Ateneu, que tem como subtítulo Crônicas de Saudade, leva o leitor a uma ideia melancólica e até mesmo de saudosismo, como se o autor estivesse tentando resgatar uma memória afetiva de algum momento que ele viveu na vida. Quando na verdade você começa a ler, você percebe que não, que o livro é como uma tentativa de expurgar, de liberar toda a amargura e sofrimento pelo qual o personagem, o narrador, passou durante o período que ele esteve naquela escola que é o Ateneu. O livro começa com a seguinte frase: vai-se encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. E com essa frase, o autor nos inicia, o autor nos insere na ideia, espaço, tempo em que seremos imersos durante essa narrativa. Pois então, com essa inserção que o autor faz de tempo e espaço, ele cria a noção do microcosmo. O que é o microcosmo? O microcosmo é um espaço delimitado que representa o macro. A vida dentro do Colégio Ateneu representa a vida fora, a vida na sociedade. Então todas as críticas que ele faz ali dentro daquele colégio são relacionados ao que acontece do lado de fora, o que acontece no mundo. Por isso que o autor no início fala: vais encontrar o mundo, meu filho, porque o Ateneu é o mundo. E isso fica bem claro numa parte que o Dr. Cláudio, que é um dos personagens da história, e eu vou esmiuçar mais à frente, melhor cada personagem, mas eu já posso dizer pra vocês, adiantar que o Dr. Cláudio é o personagem que o Raul Pompeia utiliza pra colocar os seus pensamentos dentro da história, já que o narrador é o Sérgio adulto, mas é o Sérgio. Então, como a análise dele seria uma análise meio que pautada em sentimentos e não tão racional, ele utiliza o Dr. Cláudio pra colocar os seus pensamentos racionais dentro do livro, dentro do Ateneu. E ele disse o seguinte: tanto melhor, é a escola da sociedade. Não é o internato que faz a sociedade, ou o internato reflete. Então aí a gente já tem uma noção do que seria essa ideia de microcosmos que o autor utiliza nesse livro. Bem, o autor utiliza desse romance, dos acontecimentos dentro da escola, para fazer uma crítica ao regime educacional vigente daquela época, ao sistema educacional vigente, né, no período. Porém, a gente não pode só resumir o romance nisso. Ele é um romance que entra muito nos conflitos internos vividos por cada personagem. Vamos lembrar que durante essa época pipocavam e era uma ideia muito preponderante a questão do determinismo. Você era fruto da raça,
do meio em que você vivia. Então, conforme você vai lendo o livro, você percebe que o Sérgio entra cru e ele é influenciado por cada personagem. Cada vez que você conhece um personagem, você vê o Sérgio se transformar com as características daquele personagem. Quando o Sérgio anda com o devoto, ele se torna devoto, se torna beato. Quando o Sérgio anda com o arruaceiro, ele faz bagunça e entra nesse conflito se é certo, se é errado. Então é um livro extremamente filosófico e psicológico. Não estou dizendo que as ideias e as teorias de RuPaul eram corretas, eram as ideias da época, mas a gente tem que levar à pauta essas questões para que a gente entenda, talvez, até o pensamento atual, aquela ideia do determinismo que já morreu, que já foi colocada por terra já há muito tempo, e aí continua impregnada no inconsciente da nossa sociedade. Bom, o livro também reflete uma prosa extremamente rebuscada, até mesmo para a época. E alguns estudiosos dizem que o RuPaul utilizou dessa linguagem justamente para poder disfarçar, para poder amenizar a questão da homossexualidade que ele iria tratar no livro. Então, muitas vezes, você não tem explicitamente o acontecimento, mas ela é sugestionada de uma forma tão poética e tão leve que a impressão que dá é que não tá acontecendo. Então, assim, foi uma coisa não só estilística, mas proposital para poder levar a uma maior aceitação do público. A história trata da vida do Sérgio durante um curto período de tempo em que ele esteve dentro do Ateneu, que era o colégio interno. O Sérgio era um menino muito inexperiente, ainda estava aprendendo a viver quando o pai dele o coloca nesse colégio, que era um colégio muito conceituado aqui no Rio de Janeiro, e ele, muito encantado de início, tem todas as expectativas de como seria viver dentro daquele colégio. As expectativas dele são as melhores possíveis. Já no início, o autor já te induz a sentir que tem alguma coisa de errado ali, principalmente na figura do Aristarco, que é o diretor daquela instituição. O Aristarco é um homem extremamente vaidoso, é uma figura de grande importância dentro da sociedade carioca, e ele vive dessa imagem, e ele precisa sustentar essa imagem até como propaganda para o seu próprio negócio, que era a escola que ele dirigia. O Aristarco vive com a sua esposa, que é a dona Emma, lembrando que Emma é anagrama de mãe ou ame. É uma figura de amor que encontra com o Sérgio nos primeiros dias da escola. Ela trata ele de uma forma muito maternal. Ele se encanta muito com a visão daquela mulher que era mais jovem que o Aristarco, que era uma mulher muito bonita, que era uma mulher muito doce, muito meiga. Nesse meio tempo, Sérgio começa na escola e aí ele vai aprender a conhecer cada um dos personagens, cada um dos meninos que vão estudar com ele. Uma das primeiras amizades que o Sérgio faz é com um Rebelo. O Rebelo é um dos alunos mais velhos ali, ele exerce uma atividade como se fosse de um monitor. Uma das instruções que o Rebelo dá para o Sérgio é a seguinte: que ele não se meta e que ele não se faça de fraco. Não se meta com certos alunos, ele vai mostrando, ó, aquele lá é assim, aquele é assado, aquele estuda, aquele não, aquele é um arruaceiro. Dos conselhos, assim, mais enfáticos que o Rebelo dá ao Sérgio é o seguinte: não se faça de protegido, não se deixe ser protegido. E aí o Sérgio não entende muito bem o que é o ser o protegido. Quando você era protegido dentro do colégio, significava que a pessoa que te protegia esperava de você favores. Ele diz assim: faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. E Sérgio leva esse conselho dele até certo ponto, quando ele começa a sofrer muito bullying dentro da escola. A segunda pessoa que Sérgio conhece é o Barbalho. O Barbalho é o algoz do Sérgio. É aquele pentelho que cismou com ele, escolheu ele. Eu vou fazer a vida desse garoto um inferno dentro dessa escola. E aí o Sérgio, depois de tanto sofrer nas mãos dele, em alguns momentos o Sérgio revida também, mas não era o que ele esperava. Ele até se desilude com a escola, que ele imaginava que seria uma família. E de repente ele começa a ver todas essas coisas acontecendo e pensa: poxa, eu vou precisar admitir
um protetor pra mim, porque eu não estou conseguindo suportar esses dias aqui, tá sendo muito angustiante, muito sofrido. E é aí que ele conhece o Sanches. Certo dia, o Sérgio tá lá na piscina, tomando banho, etc. E alguém puxa a perna dele, ele começa a se afogar, o Sanches o resgata. Quando ele percebe que o Sanches é uma figura forte, que ele deveria favores, ele se junta a ele, percebendo ali certas tentativas, uma aproximação do Sanches que não agrada muito o Sérgio, mas ele vai deixando acontecer porque é uma questão de interesse. Até que em determinado momento o Sanches tenta forçar o Sérgio a lhe dar um beijo. E aí o Sérgio se afasta. E nesse momento que o Sérgio se aproxima de Franco. Franco é um rapaz de 14 anos que sofre muito também dentro dessa escola por outros motivos. Ele se isola completamente de todo mundo. Ele é punido constantemente. E eles se juntam. O Franco sugere a ele que eles joguem cacos de vidro dentro da piscina para que os meninos no dia seguinte, quando pularem, machuquem seus pés. Franco joga os cacos, o Sérgio só assiste e ele se sente extremamente culpado pelo que aconteceu. O Sérgio se afasta de Franco e se aproxima do Barreto, que é um rapaz extremamente beato, que fala o tempo todo de punições, de inferno, e essa fase religiosa do Sérgio também dura muito pouco. Percebam aí vocês a questão da influência e do determinismo das convivências influenciando diretamente os comportamentos e as atitudes do Sérgio. Mais uma personagem interessantíssima na história é a Ângela. A Ângela é uma mulher folgosa que fica se exibindo para os meninos, até que um dia a Ângela se torna algoz de um assassinato. Por motivo fútil, é claro. Como ela flertava com muitas pessoas, ela flertava com 2 funcionários da casa de Aristarco. E os 2 brigam. O que se achava dono dela mata esse outro que estava de namoricos, estava aos beijos com a Ângela. Imagina, matou o cara, ele sai correndo, fugido pra dentro da escola. Aquele alvoroço, as crianças vendo, querendo ver um morto pela primeira vez. E também curiosas pra saber o que tá acontecendo, tal, e o cara querendo fugir. E quem é que consegue imobilizá-lo? É o Bento Alves. O Bento Alves é descrito como um rapaz alto, forte, também é um dos mais velhos, trabalha como bibliotecário na escola. Bento Alves entra aí nesse momento como uma figura, mais uma figura de proteção para Sérgio. Porém, o relacionamento do Bento Alves com Sérgio é diferente do relacionamento que ele teve no início com o Sanches. É um relacionamento mais consentido. Outros meninos que percebem esse relacionamento se afastam do Sérgio. O Sérgio experimenta um período de calmaria durante o tempo que ele se aproxima do Bento Alves. Bom, temos o Dr. Cláudio, como eu disse antes, que é a figura do Raul Pompeia, através dos seus diálogos extremamente filosóficos dentro do Ateneu, ele vai colocando a sua ideia as suas ideias filosóficas, a sua ideia de sociedade, política, etc. São discursos belíssimos, são uns trechos muito bonitos. Um dos que eu mais gosto é o trecho onde ele faz a relação entre nutrição, o amor e como que a gente chegou até as sociedades atuais. É muito bonito porque ele começa a partir da necessidade da caça e depois da caça da necessidade de você descansar após se alimentar para a construção de casas, e aí você cria a sociedade que em um acordo mútuo decide que um irá proteger o outro, e a partir daí ele vai entrando na questão da religião. É belíssimo, é muito bonito mesmo. Um dos escritores que inspirou o Raul Pompeia, e escreveu um dos meus livros favoritos da vida, que é Madame Bovary, que é o Gustave Flaubert, que é o nome do realismo, o precursor do realismo na Europa. O último personagem que eu vou analisar com vocês aqui é o Egbert. Sérgio tem em Egbert, então, a única figura de amizade verdadeira dentro daquela escola. Os acontecimentos importantes que acontecem no livro é a morte de Franco. O Franco é a figura que precisa pagar por todo mundo, por todos os acontecimentos do livro, por todos os erros, por todas as injúrias e calúnias que aconteceram ali. Ele sofre desde o início e no final a gente pode dizer que o Franco é o bode expiatório de todos os erros que aconteceram dentro do Ateneu. A
gente pode dizer que o Ateneu inaugurou o romance de memória no Brasil. Acho que muito além disso, ele é um romance da psique humana. Ele pode inclusive ser analisado através de conteúdos da psicanálise, de análises de discurso e também de estudos contemporâneos. Nós podemos fazer uma análise dessa obra com acontecimentos contemporâneos, tanto para corroborar quanto para discordar, tanto para reafirmar determinados pontos, quanto para criarmos um novo ponto de vista com relação ao pensamento vigente na época, ao pensamento do autor. Vamos lembrar que o livro foi publicado em um período de efervescência, gente, imagina só. Se a gente que passou por impeachment e depois PT versus Bolsonaro, e foi uma época extremamente conturbada para a nossa política, a gente pode ter uma noção mais ou menos de como foi 1888, abolição da escravatura, 1889, proclamação da República, e nesse meio tempo aí o Raul Pompeia como republicano, com as suas ideias, com seu livro polêmico, publicando essa história, para vocês terem uma noção mais ou menos de como que tava os nervos ali, a flor da pele, todo mundo ali meio, meio nervoso, certo? Ele utilizou muito do livro para poder mostrar suas ideias. Bakhtin mesmo diz o seguinte na sua obra Estética da Criação Verbal: as obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos séculos, ou seja, na grande temporalidade. E assim, não é raro que essa vida, o que sempre sucede com uma grande obra, seja mais intensa e mais plena do que no tempo de sua contemporaneidade. Ora, muitas vezes a obra aumenta a importância mais tarde, ou seja, insere-se na grande temporalidade. Uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutrir dos séculos passados. Se ela nasce por inteiro hoje, em sua contemporaneidade, se não mergulhasse no passado e não fosse consubstancialmente ligada a ele, não poderia viver no futuro. Tudo quanto pertence somente ao presente morre junto com ele. A percepção de um texto literário deve ser realizado a partir de duas análises: o estudo diacrônico e o estudo sincrônico. O estudo diacrônico, ele é horizontal, ele permite que a gente faça uma análise do contexto literário, ele permite que a gente estude a escola literária daquela obra. Já o estudo sincrônico, ele é muito mais profundo, ele permite a ruptura com a escola literária e realizar, então, a comparação com a contemporaneidade. Também a tentativa de contextualizar a obra. Por muitas das vezes nós tentamos entender um autor, justificar um autor por ele ser clássico e ser aceito. E a gente tem que entender que muitas vezes o clássico não necessariamente estará trazendo à tona um assunto que seja politicamente correto. Isso não nos fará matar a obra, mas isso também não nos fará aceitar tudo que está escrito ali. Entendam? Não é o autor, é a obra. Quando a gente analisa a obra. A ideia de que nem tudo pode ser abraçado como uma verdade, mas nós devemos contextualizar sempre como questionamento. Esses dias eu estava ouvindo o podcast Papo de Pinguim e o autor Luiz Rufato. Ele disse uma coisa assim tão incrível que eu tive que anotar. E eu vou ler pra vocês. Ele disse o seguinte: a grande literatura é aquela que não faz militância, de causa alguma, mas que serve como recorte de uma sociedade em determinado tempo. Isso acarreta uma transcendência. É a obra que consegue fazer no precário tempo e espaço um tempo sem tempo e um espaço sem espaço. O Ateneu é uma obra escrita durante o período realista, mas suas características não se resumem ao estilo realista. Existem citações até que fazem referência a uma escrita um tanto quanto barroca, devido a essa escrita rebuscada muito grande com que ele escreve a obra, mas ela se insere em diversas escolas literárias. Alguns dizem inclassificável, outros dizem intransitável. Eu prefiro a ideia de transitável, né? Porque inclassificável seria algo à margem, a ideia que eu tenho, e transitável é algo que pode ser visto por vários ângulos diferentes, né? De várias formas diferentes. Se a gente olhar pelo requisito temporal, ela seria realista. Ela possui incursões da escola impressionista e expressionista. Do ponto de vista estilístico, ela é mais entendida como naturalista, já que nessa obra o espaço delimita
o comportamento dos personagens. Voltando então àquela questão do determinismo de Taine, que é o que nós já falamos anteriormente. E por utilizar de uma teoria cientificista, que era essa questão do determinismo, a obra também pode ser classificada como um romance experimental. O que seria então esse romance experimental? Seria uma tese, como uma tentativa de buscar uma explicação, uma compreensão para o comportamento humano em determinada época, dependendo das teorias cientificistas vigentes naquele período. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo já ficou gigante. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês toda a minha pesquisa, todo o que eu andei lendo a respeito de Raul Pompeia e do livro durante esse período, para vocês verem a complexidade dessa obra. Se você vai prestar vestibular, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve que sempre teremos resenha nesse estilo aqui. Tô pretendendo fazer uma série de resenhas para vestibular, quem sabe. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!